E aí, pessoal? Então, vamos à continuação da aula de TCPD. Tecido conjuntivo propriamente dito, aula anterior, nós paramos nas células conhecidas como mastócitos, certo? Vamos agora, então, aos plasmócitos. Plasmócitos. O que são plasmócitos? Plasmócitos são células produtoras de anticorpos. Produtoras de anticorpos. E aí, você acha essa informação muito ou pouco relevante? Saber o nome das células que fabricam os famosíssimos anticorpos, plasmócitos. Plasmócitos, eles são formados a partir dos linfócitos B, a partir dos linfócitos do tipo B. Opa, linfócitos o quê? Linfócitos B. Seguinte, de novo, aquele fenômeno conhecido como Ronaldo? Não, o fenômeno conhecido como diapedese. Galera, linfócito B é outro tipo, tá, de leucócito que nós temos no nosso sangue. Esse tal de linfócito B, ele também é capaz de atravessar a parede dos capilares e sair da circulação. Depois que o linfócito B saiu do sangue, ele vai passar por uma baita de uma diferenciação. A célula vai crescer e o seu aspecto vai ficar muito diferente. No citoplasma, uma quantidade enorme de retículo do tipo rugoso, muito retículo rugoso. Muitos complexos de Golgi. Por quê? Porque essa célula vai estar fabricando e secretando bastante anticorpos. Aquelas proteínas com formato tridimensional, lembrando a letra Y. Os anticorpos ou imunoglobulinas. E esta célula, então, é chamada de plasmócito. Muitas vezes o corpo estranho, o antígeno, não fica no sangue, mas sim nos tecidos extravasculares, no tecido adjacente ao vaso. Lembra? Os glóbulos brancos têm que ir atrás dos antígenos, muitas vezes. Então, plasmócito é a célula formada a partir de linfócitos B, leucócitos que saíram da circulação. Então, se no seu vestibular aparecer uma questão perguntando, né, qual é a célula produtora de anticorpos? Numa questão objetiva, por exemplo, célula produtora de anticorpos, nas alternativas A, B, C, D e E, você vai encontrar a opção plasmócito ou a opção linfócito B. Tem vestibular que coloca linfócito B e não plasmócito, tá? O que você não pode encontrar é na mesma questão, alternativa plasmócito e outro linfócito B, que ambas estariam assim, vai dar conflito, entendeu? Então a gente diz assim, ó, os anticorpos são proteínas específicas fabricadas pelos plasmócitos, ou então pelos linfócitos B, ou tipo assim, os anticorpos são fabricados pelos linfócitos B, ou pelos plasmócitos, que são células derivadas, diferenciadas a partir dos linfócitos B. Fica assim, tá? Respostinha completa, beleza? Bom, então nós acabamos de falar sobre as células do TCPD. Fibroblasto, cicatrização, macrófago, fagocitose, plasmócito, reações inflamatórias e plasmócitos, né? Mastócito, reação inflamatória, e plasmócito para produção de anticorpos. Agora, para a gente finalizar esse tal de TCPD, nós vamos
ver os tipos de TCPD. Na aula anterior, eu contei para vocês que TCPD nós temos na nossa derme, nos tendões, nos ligamentos, né? Nas pelancas dos músculos, das carnes, etc. e tal. Mas, se a gente comparar o TCPD de uma parte do corpo, talvez ele não seja exatamente igual ao TCPD de outra região do nosso corpo. Tipos de TCPD. Como é que é aqui, então, a classificação? Galera, esse tal de TCPD, ele pode ser do tipo frouxo ou do tipo denso. TCPD frouxo, TCPD denso. Sendo que o TCPD denso, ele pode ser do tipo modelado ou do tipo não modelado. TCPD do tipo frouxo é aquele que é pobre em fibras. Escassez de fibras elásticas e colágenas. Lembrar que na matriz tem ácido hialurônico e as fibras proteicas de colágeno e elastina, certo? Já o TCPD denso, aquele que é rico em fibras, muitas fibras. Modelado, galera, quando as fibras abundantes são paralelas. As fibras são paralelas entre si. Feixes organizados, fibras organizadas em feixes. E não modelado, quando as fibras são cruzadas. Fibras cruzadas, elas estão entrelaçadas, ó, fibras dispostas em várias e várias direções, tá? Não modelado, não organizado em feixes paralelos. Bom, aí vem a pergunta, mas por que isso? Por que essa necessidade? Bom, para você entender legalzinho, deixa eu logo citar quais os exemplos. TCPD frouxo, a gente encontra, por exemplo, na nossa derme papilar. Quem? Derme papilar. Já vou desenhar para você, tá? Denso modelado, a gente encontra, por exemplo, nos nossos tendões, nos nossos ligamentos articulares. Denso não modelado, a gente encontra, por exemplo, na nossa derme reticular e também formando cápsulas de alguns órgãos. Acho melhor eu fazer um desenho para ficar tudo mais claro para você, né? Vamos deixar isso aqui mais claro que albino com anemia. Amigos, mais uma vez, um esqueminha representando a nossa pele. Aí você já sabe, né? Aqui em cima é a epiderme, tecido epitelial, e aqui embaixo é a tal da derme, formada por tecido conjuntivo propriamente dito. Epiderme e derme são os nomes de camadas, da nossa pele. Cada camada é formada pelo seu respectivo tecido, epitelial e TCPD, certo? Bom, acontece, galera, que a parte mais alta, mais elevada da nossa derme, aqui, é chamada de derme papilar. Félix. E a parte mais profunda é a derme reticular. Reticular de rede mesmo, fibras entrelaçadas. Professor, por que a parte mais alta da nossa derme
É derme papilar. Gente, vocês estão vendo aqui, ó, observem, ó, na fronteira, na transição da epiderme para a derme, ó, estão vendo essas dobras? Essas dobras aqui, elas são chamadas de papilas. Papilas, portanto, já que são as papilas dérmicas, a derme que a gente chama de derme papilar. Você estava achando que na nossa pele, na transição da epiderme para a derme, ó, era assim? Retinho, retinho? Não, 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 não. Aqui, ó. Tem essas dobrinhas. Tem essas dobrinhas. Sabe para quê? Para a epiderme ficar bem presa na derme, para não deslizar com facilidade. Imagine você, vou subir uma montanha, vou escalar a Pedra Azul, por exemplo, né, capixaba? Aí você vai com um calçado que tem sola lisa ou um calçado que tem um solado assim cheio de reentrâncias, para dar melhor aderência. Assim você escorrega fácil, jovem. Assim a aderência vai ser melhor. Engenharia mecânica de novo. Papilas para que a epiderme e a derme fiquem bem presas, bem aderidas entre si, ok? Então, aqui em cima, ó, na derme papilar, ao microscópio, a gente vê o quê? A gente vai encontrar fibroblastos, tem fibroblastos. Vamos encontrar macrófagos, tem macrófagos. As células que a gente estudou, certo? Mas observem, aqui, galera, a quantidade de fibras é pequena. Escassez de fibras elásticas e colágenas, poucas fibras. Já na derme reticular, ó, a parte mais profunda da nossa derme. Já na região da derme reticular, ao microscópio, tem fibroblastos, tem macrófagos, tem mastócitos, plasmócitos, células que a gente já viu. E tem bastante matriz. Mas olha, repare, campare muito bem. Na derme reticular, ó, muitas fibras, e são fibras que estão cruzadas, ó, elas estão entrelaçadas entre si. Uma rede reticular, uma rede entrelaçada de fibras proteicas. Professor, por que a parte mais alta da nossa derme é TCPD do tipo frouxo, pobre em fibras? Lembra, aluno, que a epiderme é tecido epitelial e não tem os seus próprios vasos? Então, aqui em cima, ó, é frouxo para facilitar a difusão do líquido tissular, é para não dificultar a nutrição do epitélio ali em cima, que é avascularizado. E na parte mais profunda, fibras para dar bastante resistência à sua derme. Tranquilo? Bom, continuando. E se a gente analisar ao microscópio um tendão ou um ligamento? Aí, galera, analisando ao microscópio um tendãozinho de algum músculo do nosso corpício, nós vamos ver ao microscópio que nesse tal de tendão vamos encontrar fibroblastos, macrófagos, as células que a gente já conhece. Mas olha bem, vamos encontrar também uma grande quantidade de fibras. Gente, muitas fibras. É um TCPD do tipo denso. Só que enquanto na nossa derme as fibras estão cruzadas para vários lados, entrelaçadas, nos ligamentos e nos tendões, ó, são fibras paralelas. Elas seguem uma orientação fixa, fibras paralelas entre si. Aqui é denso, não modelado. Aqui é denso, modelado. Qual o motivo? Pense, toda vez que o músculo, algum músculo esquelético seu contrai, ele sempre puxa o tendão para o mesmo lado. O tendão
vai ser sempre tracionado para o mesmo lado. Colágeno, para dar resistência naquela direção. Mas olha a sua pele. A sua pele, ela pode ser tracionada para vários lados. Direita, esquerda, para frente, para trás. Ó. Movimento circular, movimento circular. Para onde você puxar, a pele tem que resistir. Então, fibras orientadas em todas as... Aliás, sem orientação, né? Fibras em todas as direções. A César, o que é de César, né? E eu coloquei aqui, ó, cápsulas de alguns órgãos. Na cápsula dos rins, cápsula renal, tem uma capinha, uma cápsula de TCPD denso, né, do tipo não modelado. Cápsula do fígado, cápsula hepática, cápsula do fígado, TCPD denso, do tipo não modelado. Então é isso. Tipos de TCPD no nosso corpo, de acordo com a necessidade em cada localidade. Tá bom? Assim a gente termina, então, essa parte de tecido conjuntivo propriamente dito. A gente viu características do TCPD, a gente viu quais são as células do TCPD e acabei de mostrar para vocês a classificação, os tipos de TCPD. Agora, a gente vai passar para o próximo tecido. Um tal de tecido adiposo. Tecido adiposo. Estamos estudando o quê? O capítulo 2 de histologia, tecidos conjuntivos. O primeiro tipo foi tecido conjuntivo propriamente dito. Agora vamos ao tecido adiposo. Quer dizer que a nossa pele, ela possui algumas camadas. A camada de cima é a epiderme, tecido epitelial, pavimentoso, estratificado, queratinizado. Já a nossa derme é formada por tecido conjuntivo propriamente dito. Frouxo na parte de cima, denso não modelado na parte mais inferior, acabamos de ver. E abaixo da derme, nós temos uma tal de hipoderme, que é formada por tecido adiposo. Viu, vestibulando? As camadas da pele, epiderme, derme, hipoderme. Em cada camada, predomina um determinado tipo de tecido. E essa tal de hipoderme, ao microscópio, o que a gente vê? A hipoderme, ela possui um monte de células. Gente, as células que abundam nessa tal de hipoderme. São as células chamadas de adipócitos. Tecido adiposo é rico em células conhecidas como adipócitos. Mais um detalhe, além dos adipócitos, a gente encontra também outras células. Tem outras? Tem outras. Chamadas de adipoblastos. Adipoblastos e adipócitos. Gente, esse tal de adipócito, olha como ele é diferentão. Tá aqui ele, ó, adipócito. O adipócito é uma célula que apresenta, ó, núcleo e citoplasma pressionados contra a membrana. Nossa, o núcleo e o citoplasma ficam empurrados contra a membrana? Sim, num dos polos
num dos polos, P-O-L-O, polos da célula. Porque todo o restante do volume celular é ocupado por gordura. É tudo gordura. Tanta gordura mais tanta gordura que chega a deslocar o núcleo citoplasma contra a membrana. Então, no tecido adiposo, nós temos células chamadas de adipócitos, muito mais abundantes, e alguns adipoblastos também, tá bom? Tecido adiposo. Então, características. Tecido adiposo, ele é encontrado na nossa hipoderme. Gente, essa tal de hipoderme, a gordura da nossa pele, alguns também chamam de tela subcutânea. Que? Tela subcutânea. Uma tela de gordura bem debaixo da nossa pele. Acontece, né? E também na medula óssea amarela. Olha isso, gente. Dentro dos nossos ossos, os ossos longos, nas extremidades, tem uma tal de medula óssea vermelha, tecido hematopoético. Vamos ver depois. Medula óssea vermelha, mesma coisa que tecido hematopoético. Produção do sangue. Formação das nossas hemácias, leucócitos e plaquetas, beleza? E a parte central do canal medular dos ossos é medula óssea amarela. É gordura estocada dentro dos ossos. Um tal de tutano, o tutano dos ossos. Gordurinha, tecido adiposo, até na parte central dos ossos. Locais onde você tem tecido adiposo no seu corpício, tá? Tecido adiposo. Tecido adiposo, ele contém células chamadas de adipócitos e adipoblastos. Adipoblastos, mesma coisa que pré-adipócitos. Pré-adipócitos. Tecido adiposo possui vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos. Aqui, gente, tem uma vascularização no tecido adiposo, tá? Tecido adiposo possui pouca matriz. Olha o desenho. Existem vários tipos de conjuntivos. TCPD, adiposo, ósseo, sanguíneo, cartilaginoso. O único conjuntivo que não tem muita matriz é o adiposo. Veja que as células elas ficam muito próximas entre si. Tem pouca substância intercelular. Único conjuntivo que tem pouca matriz entre suas células é o adiposo, tá? Amigos, tecido adiposo. Saber que nos adultos, os adipócitos não se dividem. E adipócitos não fazem divisões mitóticas, não? Não. Os adipócitos não fazem mitoses no adulto. Ué, professor, como? Então, o que vai acontecer? Novos adipócitos não vão surgir, não? Galera, dizem os livros que os adipócitos só sofrem mitoses até os 7 anos. Adipócitos só fazem mitoses até 7 anos de idade, mais ou menos. Depois não mais, tá?
mas é possível que no adulto novos adipócitos possam surgir. Como? Imagine você uma pessoa sofrendo de obesidade mórbida. O que acontece? Primeiro, os adipócitos dessa pessoa vão hipertrofiar. Muita comida, dieta hipercalórica, hipertrofia dos adipócitos existentes. E lembra dos adipoblastos? Olha o que pode acontecer. Os adipoblastos, eles podem sofrer mitoses. Os adipoblastos, ao contrário dos adipócitos, eles podem fazer mitoses sim. Então, nas pessoas que sofrem de obesidade mórbida, os adipoblastos começam a proliferar e adivinhe você, eles vão se diferenciar, alguns vão se diferenciar em adipócitos. Não é à toa que o nome é pré-adipócito ou adipoblasto. É possível novos adipócitos surgirem no adulto? Sim, mas não pelas mitoses dos adipócitos já existentes. Sim, pela diferenciação de adipoblastos. Isso explica, pessoal, por que as pessoas que fazem lipoaspiração secam bastante, né? Se elas não fizerem uma reeducação, academia, reeducação alimentar, daqui a alguns anos a gordura vai voltar toda de novo. Novos adipócitos podem surgir até em quem fez lipoaspiração pela diferenciação dos adipoblastos. Isso acontece, tá? Bom, em relação às funções do tecido adiposo. Bom, acho que aqui não tem muita novidade não. Será que tem? Vamos ver. Uma função é a reserva energética. Lembrar de gliconeogênese. Nós já estudamos hormônio cortisol em sistema endócrino, lembra? Restrição alimentar, dieta, fome, o corpo começa a queimar gorduras para produzir glicose. É a tal da gliconeogênese, reserva de nutrientes. Outra função, proteção térmica, proteção contra o frio. Proteção térmica, pessoal, por dois motivos. Lembrar que os lipídios, quando quebrados, quando oxidados, eles geram calor. Reação química exotérmica, liberar calor. E segundo, porque a gordura que nós temos na pele, ela dificulta a dissipação de calor. Lipídios são maus condutores de calor. Eles dificultam a dissipação do calor gerado pelo nosso corpo. É uma forma de proteção contra o frio. Animais das regiões polares, muita gordura, proteção térmica. Tranquilo? Outra função, dimorfismo sexual. Em algumas espécies, a humana, por exemplo, gordura depositada em certas partes do corpo, você vê e dá para diferenciar o sexo masculino do feminino. Dimorfismo sexual. Delinear o corpo feminino e diferenciar do corpo masculino, em outras palavras, né? Gente, função de proteção mecânica, faculdade de medicina, alguém dissecando um cadáver, luvas e bisturi, na sola do pé do cadáver, você vai e abre um corte. Você abre um corte e você vai ver que nesse corte do calcanhar até o dedão do pé, o que acontece? Você pega as pinças, afasta o corte e vê uma grossa camada de gordura. Entre a pele da sola do pé e os ossos dos pés, uma espessa camada de gordura.
O nome é coxim. Oi? Nome científico, coxim. Coxim adiposo. Os coxins adiposos. Graças a essas gordurinhas, você pode caminhar tranquilamente por aí. Não fossem essas gordurinhas debaixo dos ossos dos seus pés, você andaria poucos metros e os ossos dos pés, com o peso do seu corpo, iriam cortar, dilacerar a pele da sola dos pés. Você andaria poucos metros e ficaria com os pés esfolados. Nos animais quadrúpedes, tem coxins adiposos nas patas dianteiras também. Na região glútea, uma boa camada de gordura, amortecimento de choques mecânicos. Gente, e outra função do tecido adiposo é a função hormonal. Lembrar lá de sistema digestório. Tecido adiposo produz uma tal de leptina, o hormônio que tem a ver com a sensação de saciedade, como vimos lá em tecido adiposo, certo? Tecido adiposo, para a gente terminar, falta falarmos dos tipos. Tipos de tecido adiposo. Ô, Helder, como assim? Gordura não é tudo igual, não? Não, vestibulando, gordura não é tudo igual. Tipos de tecido adiposo. Pode ser multilocular, também chamada de gordura marrom. Ou unilocular, também chamada de gordura branca. Alguns colocam gordura assim, meio amarelada, sabe? Aí, adipócito multilocular. Gente, várias gotinhas de gordura espalhadas pelo citoplasma. E o núcleo em posição mais ou menos central. Opa! Adipócito unilocular. Unilocular, ó. Uma massa de gordura bem grande, só, e o restante do citoplasma, o restante da célula, né? Pressionado contra a membrana, o núcleo e o citoplasma. Multilocular, unilocular. E aqui o núcleo fica, então, contra a membrana, num dos polos. Vamos às informações também importantes. Mais informações importantes. Multilocular é o tecido adiposo que predomina no recém-nascido. Ó, meu anjo, nasceu com muita gordura multilocular. Unilocular predomina no adúltero. É assim a gordura que vai predominar após os primeiros anos de vida. Pós primeiros anos de vida. Multilocular tem maior vascularização, mais vasos sanguíneos. Unilocular, menor vascularização. Galera, multilocular, mais mitocôndrias, maior número de mitocôndrias. Unilocular, menos mitocôndrias no citoplasma. Aqui tem mais mitocôndrias. Aqui tem menos mitocôndrias. Mitocôndrias. Gente, então,
dá para entender por que esta aqui é gordura maior, gordura marrom. Por quê? Ela vai ser mais pigmentada. Aqui, menor pigmentação. Detalhe, aqui tem mais vasos sanguíneos, tem mais sangue circulando. Já deixa um pouquinho mais escuro. Segundo detalhe, mitocôndrias. Eu não sei se você lembra, matéria de citologia, nas mitocôndrias tem proteínas chamadas de citocromos. Citocromos. São proteínas lá das cristas mitocondriais. Proteínas das cristas mitocondriais que fazem uma tal de cadeia respiratória. A última etapa da respiração celular aeróbia. Olha o nome, citocromos. São pigmentos. Mitocôndrias também têm pigmentos. Muita mitocôndria, mais vasos, uma gordura então mais escurinha, tá bom? E multilocular. Aqui, pessoal, a principal função vem a ser a proteção térmica. Proteção térmica. E a unilocular, as funções. As funções principais, reserva energética, também protege contra o frio. Não estou negando isso não, tá, jovem? Função de proteção mecânica. Aquelas funções todas que eu falei para vocês, esta aqui, gordura branca, ela vai executar. É que a marrom é mais para proteção térmica. Por que isso, professor? Por que isso, né? Por que o recém-nascido vai precisar de uma gordura do tipo multilocular predominando no seu corpinho? Galera, imaginem vocês duas esferas feitas de chumbo. Duas esferas de chumbo, uma grande e uma pequena. As duas estão a 400 graus Celsius, mesmas temperaturas. Se a gente desligar as fontes de calor, qual das duas vai esfriar primeiro? Matemática, física. A esfera menor, ela dissipa calor mais rápido para a atmosfera. Relação superfície e volume. A menor tende a esfriar primeiro, esfriar mais rápido. Então, agora pense, corpinho de um neném, corpinho de uma pessoa adulta. O corpinho do neném troca calor mais rápido com a atmosfera e tende a esfriar mais rápido? Sim. Como é que resolve isso? Primeiro que a mãezinha deixa o recém-nascido envolvido na manta, no cobertorzinho. Deixa o neném quentinho. Segundo, que o próprio corpinho do recém-nascido gera bastante calor com a gordura do tipo multilocular. Galera, observação. Olha só. É que nas mitocôndrias do adipócito multilocular tem uma tal de termogenina. Oi? Termogenina. É uma proteína mitocondrial que oxida gordura e gera bastante calor. No recém-nascido, as mitocôndrias têm bastante termogenina. Entendeu o nome? Termogenina. Gerar calor. Proteína que vai oxidando gordura e gerando bastante calor para manter o corpinho do recém-nascido bastante quentinho, bastante aquecido. Natureza e seus mistérios, né, galera? Então, detalhes complementares. O Helder,
À medida que a criancinha vai crescendo, o adipócito multilocular vai virando unilocular, é isso? Não, isso não acontece. É que enquanto a pessoa desenvolve, a multilocular, os adipócitos vão regredindo. Ou o adiposo deixa de evoluir. E o unilocular é que vai desenvolvendo mais. Mesmo no corpo de um adulto, ainda restam locais de gordura unilocular dos primeiros anos de vida. Uma não vira a outra, é que com o tempo uma passa a predominar em quantidade em relação à outra, tá? Um adipócito multilocular não vira adipócito unilocular, não, tá? Isso não acontece. E, amigos, um comentário final. Curiosidades da biologia. Faça de conta que aqui nós temos um camundongo, e aqui um elefante. Então você entendeu que o corpinho do camundongo troca calor mais rápido com a atmosfera. Dissipa calor mais rápido do que o elefante, certo? Como é que o camundongo então faz para se manter aquecido? Manter a sua temperatura normal constante? Tem que ter um metabolismo muito elevado. Muito metabolismo para gerar bastante calor, para se manter aquecido. O elefante vai ter que fazer menos esforço para isso. Ele troca calor mais devagar com a atmosfera. Então é por isso que, um dos motivos, né, que a frequência cardíaca de um camundongo é de 120 batimentos por minuto. A frequência cardíaca do elefante, mais ou menos 40 batimentos por minuto. O camundongo tem que gerar muito mais calor, metabolismo mais intenso, mais acentuado, um coração mais acelerado. E é por isso também que enquanto um elefante vai viver aí mais de 100 anos, camundongos vivem geralmente cerca de 3 anos. Muito oxigênio, oxidação de lipídios, membranas celulares envelhecem mais depressa, etc, etc, etc. Ok? Tecido adiposo e seus mistérios. Então nós vimos, características do tecido adiposo, falamos sobre os adipócitos, vimos as funções e os tipos de tecido adiposo, ok? Grato pela atenção mais uma vez, prezado aluno. Até o nosso próximo encontro, próxima aula. Um abraço a todos, tá?